Olá, queridos amados irmãos em Cristo, seja bem-vindo à nossa liturgia diária em família. Hoje, nesse sábado, dia 17 de abril, nós estamos terminando essa segunda semana da Páscoa. Jesus disse: "Sou eu, não tenhais medo." O coração de Jesus é o primeiro lugar de refúgio e de segurança contra os inimigos da salvação. Assim é preciso retirar-nos para a chaga do Sagrado Coração, em humildade, como um viajante que procura um porto seguro onde poderá colocar o seu coração, o seu descanso, em um abrigo para fugir das tempestades, do mar agitado que se encontra neste mundo, onde estamos expostos a um contínuo naufrágio. O coração de Cristo é um adorável retiro, aonde vivemos o abrigo com ternura, com todo o amor de Jesus Cristo. Um retiro aonde nós possamos nos banhar na água do Cristo. O coração de Cristo é um adorável retiro, onde que nós aprendemos o verdadeiro amor, ao encontro com Jesus Cristo. O coração de Cristo é como um forte gigantesco contra os assaltos dos inimigos. É uma fonte de graça divina, a graça do divino amor que faz crescer todas as virtudes, dissipa as trevas, retira os nevoeiros, acalma o nosso coração. É para nós uma fonte de água viva para regar o jardim da nossa alma, onde as flores nunca murcharão. Assim, meus amados irmãos, seja bem-vindo. Agradecemos a todos vocês que sempre estão nos ajudando com as leituras, com as reflexões. Que Deus continue abençoando poderosamente cada um de vocês. E a vocês que sempre estão nos ajudando, levando a este canal da Comunidade Católica Brasileira para os outros lares, a vocês que sempre estão nos ajudando, que Deus também continue vos abençoando, derramando graças sobre a vossa vida, sobre o vosso lar, sobre o vosso trabalho, aonde que você esteja pisando, que assim a presença, o melhor modo, o sentido, esse coração de Cristo esteja junto com vocês, junto contigo. E neste momento, o momento das nossas orações, possamos então levantar nossos olhos ao céu em agradecimento ao Pai pelo dom da vida, pelo coração de Cristo. Por nós ainda temos tempo de pedir perdão. Pai amado, majestade de infinita bondade, Rei dos Reis, Pai, somos vossos filhos e viemos a vós para nos colocarmos perante ao Senhor e lhe entregar ao Senhor tudo que temos e tudo que somos. Assim vos pedimos, em nome do vosso Filho Jesus Cristo. Amém. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o número dos discípulos tinha aumentado, e os fiéis de origem grega começaram a queixar-se dos fiéis de origem hebraica. Os de origem grega diziam que suas viúvas eram deixadas de lado no atendimento diário. Então,
Os 12 apóstolos reuniram a multidão dos discípulos e disseram: Não está certo que nós deixemos a pregação da palavra de Deus para servir às mesas. Irmãos, é melhor que escolhais entre vós 7 homens de boa fama, repletos do Espírito Santo e de sabedoria, e nós o encarregaremos dessa tarefa. Desse modo, nós poderemos dedicar-nos inteiramente à oração e ao serviço da palavra. A proposta agradou a toda a multidão. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau de Antioquia, um pagão que seguia a religião dos judeus. Eles foram apresentados aos apóstolos, que oram e impuseram as mãos sobre eles. Entretanto, a palavra do Senhor se espalhava. O número dos discípulos crescia muito em Jerusalém, e grande multidão de sacerdotes judeus aceitava a fé. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 32. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Ó justos, alegrai-vos no Senhor, aos retos fica bem glorificá-lo. Dai graças ao Senhor ao som da harpa, na lira de 10 cordas celebrai-o. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Pois reta é a palavra do Senhor, e tudo o que ele faz merece fé. Deus ama o direito e a justiça, transborda em toda a terra a sua graça. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. O Senhor pousa o olhar sobre os que o temem e que confiam, esperando em seu amor, para da morte libertar as suas vidas e alimentá-los quando é tempo de penúria. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao cair da tarde, os discípulos desceram ao mar, entraram na barca e foram em direção a Cafarnaum, do outro lado do mar. Já estava escuro. Jesus ainda não tinha vindo ao encontro deles. Soprava um vento forte. O mar estava agitado. Os discípulos tinham remado mais ou menos 5 quilômetros. Quando enxergaram Jesus andando sobre as águas, aproximando-se da barca, ficaram com medo. Mas Jesus disse: Sou eu, não tenha medo. Quiseram então recolher Jesus na barca, mas imediatamente a barca chegou à margem para onde estava indo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos amados, hoje a nossa reflexão nesse sábado, dia 17 de abril, os discípulos estavam na barca. Ao cair da noite, mesmo eles tendo remado com esforço, lutando contra as dificuldades do momento que estavam passando em sua vida, que estavam passando com os pensamentos, tudo que aconteceu durante esse período sem estar com Cristo. Quando eles viram Jesus caminhando sobre as águas, eles se encheram de medo. Um medo humano, um medo do fracasso, o medo da desigualdade, o medo da doença, o medo da discórdia, o medo de não conseguir ir à frente. Mas quando encontrou com Jesus, Jesus retirou toda a angústia.
Jesus retirou todo o medo e todas as coisas que impediam nós de vermos Cristo. As suas palavras dão-nos confiança e serenidade, porque reconhecemos Jesus, presença poderosa e salvífica de Deus. Jesus não é apenas o Messias que mata a fome. Ele é Filho de Deus, Pai Todo-Poderoso, que vai ao encontro dos seus irmãos com o amor de Deus, para que eles possam ser resgatados e levados ao Pai. Assim, ao reconhecermos a identidade de Jesus, nós chegamos à terra prometida, onde colheremos os frutos da sua bondade. Como os discípulos que chegaram à terra firme, aonde eles iam com Jesus. Por meio de Jesus, assim chegamos então na presença de Deus. A nossa primeira leitura parece ofuscar um pouco a comunidade primitiva, mas o evangelista Lucas mostra que mesmo as comunidades mais perfeitas, não falta problema, não falta tensão, não falta briga, não falta tantas coisas que acabam atormentando a mente e que é preciso enfrentar comunitariamente, em união, para que neles não possam bloquear o coração da comunidade e o próprio coração, e tampouco atrapalhar a difusão do Espírito, a difusão do Evangelho, a palavra de Deus. E é isso que fazem os apóstolos, dando o exemplo da sua flexibilidade com sabedoria, com sábias orientações, dada para que cada comunidade possa permanecer unidos a Cristo em tudo que foram fazer. E mostra mais uma vez no Evangelho que foi hoje narrado por São João, e mais um dos preparativos para que os discípulos, para o mistério da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Jesus, ao caminhar sobre o mar, Jesus ele prefigura a sua trajetória, a sua vitória sobre a morte, muitas vezes comparada na Sagrada Escritura com o mar. Cercavam-se de ondas de morte, assustavam-se as torrentes destruidoras, os laços do abismo que comprimiam. Isso a gente lendo lá em 2 Samuel 22:5, a gente vai lermos: cercaram-me as ondas da morte, as vagas destruidoras encheram de terror, envolvem-nos os laços do abismo. Se nós lermos no Salmo 18:5, soprou sobre nós uma fonte de ventania, o lago começou a agitar-se. Essas palavras, elas prefiguram a paixão, a terrível tempestade que separa os discípulos. Mas Jesus, caminhando serenamente sobre o mar, dirige-se para a barca. Os discípulos assustam-se como na paixão, mesmo no momento da ressurreição, como os discípulos ali nesse momento eles ficaram atormentados, assustados. Mas Jesus apresenta mais uma vez perante a eles: sou eu, não tenhas menos. Depois da paixão, Jesus ressuscitado também se apresenta aos discípulos dizendo: sou eu, a paz esteja contigo, a paz esteja convosco, não tenhais medo. São João diz-nos que, tendo reconhecido Jesus, quiseram recebê-lo logo no barco. O barco chegou imediatamente à terra, onde encontraram a luz e a paz. Assim é nossas vidas, assim somos nós. Quando reconhecemos Jesus, nós logo
chegamos à terra firme, à terra prometida, onde encontraremos a luz e a paz de Deus. Nós não devemos deixar-nos bloquear pelas dificuldades. É preciso termos coragem para começar, força e humildade para perseverar, como os pobres, como as crianças, como os pequenos, segundo o Evangelho, segundo os ensinamentos de Cristo. Sede alegres na esperança, forte nas tribulações, perseverante na oração. Assim possamos então, mais uma vez, pegarmos a palavra de Deus, lá em Romanos, no capítulo 12, versículo 12. Também podemos pegar em 1 João 4,16 e fazermos a leitura dessas palavras e assim nós meditarmos sobre essas duas leituras, na qual o Senhor deixa para nós, para que assim possamos lê-las antes de irmos ao nosso trabalho, antes de retornarmos, onde formos fazer qualquer outro tipo de coisa, para que nós tenhamos alegria, esperança, fortaleza, perseverança e principalmente oração. Que Deus vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.